Olá, vamos para a nossa aula sobre citoplasma, citoesqueleto e complexos supramoleculares. Essa é uma aula de informações gerais sobre o citoplasma, ela vai ser completada com a aula sobre organelas. E depois nós vamos ter mais duas aulas, uma sobre respiração e fermentação, sobre metabolismo celular e outra sobre fotossíntese. Para esse módulo, o citoplasma é o local onde as reações acontecem. No núcleo também tem reações dentro da célula, mas é ali que os processos de formação de proteínas ocorrem. Então, por exemplo, representando a célula aqui, o núcleo tem o material genético dela, o DNA. O DNA forma RNA, o RNA vem para o citoplasma e aqui a consequência do DNA, que é a proteína, ou o produto do DNA, que é a proteína, ou os produtos, agem através de receptores celulares, através da liberação de produtos como enzimas digestórias, hormônios e quase que falta o H ali, e, por exemplo, e glicídios e lipídios, como que eles são formados, já que o DNA se replica? Eles são formados através de proteínas específicas para formar lipídios e glicídios. Então, a base da vida, né, como nós sempre falamos, está associado ao DNA, que forma RNA, que forma proteínas. E aí, então, esse aqui é dogma fundamental da biologia. Mas a célula, para viver, ela precisa obter energia do meio para não entrar em estados de menor energia, que é a segunda lei da termodinâmica. Então, a célula precisa obter energia do meio. Ela faz isso através do metabolismo. Para realizar o metabolismo, ela precisa de enzimas e de outros acessórios. A célula eucariótica precisa de organelas, além das enzimas, proteínas formadas, né? Então, a partir do DNA, são formadas várias estruturas que se associam para gerar o metabolismo. E o citoplasma, plasma significa líquido, líquido celular, né? Nós também chamamos algumas vezes de protoplasma, ou seja, plasma primitivo. O protoplasma pode ser sinônimo de citoplasma, por exemplo, quando nós estamos falando sem mencionar organelas, mas de uma maneira geral, aquele líquido primitivo onde se dissolvem as proteínas, onde se dissolvem as substâncias apolares e onde são armazenadas, empacotadas as substâncias apolares. As polares dissolvem facilmente em água, porque o protoplasma ou citoplasma é rico em água. Antes mesmo que nós víssemos qualquer estrutura do citoesqueleto da célula na microscopia, já se sabia, através da microscopia óptica, a estrutura do citoesqueleto é visível à microscopia eletrônica, né? Principalmente, em detalhes. Mas já se sabia por causa do estudo das amebas. Então, essa ameba aqui, a ameba, ela é um protozoário de vida livre. O que se observava a microscopia óptica? Se se colocasse um alimento ou uma partícula alimentar de interesse para a ameba, ela se movimentava em direção a essa comida e englobava. Ora, para se movimentar em direção a esse alimento, ela precisava ter um esqueleto, porque o líquido por si só não se movimenta com um determinado fim. Então, a substância que estava aqui em volta ativava um receptor de membrana e ela iniciava um movimento em direção à partícula alimentar. Aí, quando ela se movimentou, só posso pensar, o que nos faz movimentar é um esqueleto, então a célula deve ter algo similar, um esqueleto.
Aí ela emitiu o pseudópito, ela está fazendo uma movimentação da membrana aqui. Ora, essa movimentação da membrana com emissão de pseudópito significa também movimentação celular no citoesqueleto e engloba a partícula. Ora, para ela perceber essa partícula, nós falamos perceber é cognição, né? A célula não tem cognição. São pistas moleculares. Essa capacidade de ser afetada por essas pistas moleculares é chamada de irritabilidade. Ora, para ela começar o movimento, a informação que ela recebeu no receptor tem que entrar aqui na célula e, de certa forma, ser conduzida para as regiões específicas onde ela começa a trabalhar. Isso é condutibilidade. E depois, para ela chegar até a partícula e emitir pseudópitos, ela tem contratilidade. Essas são as características essenciais de sobrevivência da célula, porque a célula de vida livre precisa encontrar alimento, não é igual a um sistema pluricelular, que o alimento chega até a célula e o trabalho dela é mais eficiente. Dentro desse protoplasma, agora nós vamos falar dos constituintes dele, para chegarmos às informações que permitem a irritabilidade, condutibilidade e contratilidade. Então, os constituintes do citoplasma, organelas. As organelas podem ser chamadas de membranosas, quando envolvidas por membrana, ou não membranosas. Eu prefiro chamar de estruturas supramoleculares, quando não é envolvida por membrana. Mas a literatura traz organelas não membranosas. Entre elas, a própria membrana é uma organela não membranosa, porque ela não é envolvida por ela mesma. Os cromossomos, que estão no núcleo, os centríolos, que estão no citoplasma, os cílios, eles são envolvidos por membrana, mas não é uma estrutura envolvida especificamente por um fim, né, envolvida por membrana, porque está na superfície da célula, assim como o flagelo. E os ribossomos, que são as estruturas que permitem a confecção das proteínas, eles não têm membrana envolvendo. Então, isso são as organelas não membranosas. Todos os outros que têm membrana envolvida são as membranosas, como a mitocôndria. Esse número 1 aqui é uma mitocôndria. Isso aqui faz parte do material que nós produzimos quando éramos alunos. Isso aqui é o citoplasma de um neurônio de Purkinje no cerebelo de rato, né? Não é uma coisa simples chegar a essa conclusão, como eu falei. Aqui tem outra mitocôndria, isso aqui é uma outra mitocôndria, está cheio de mitocôndria aqui, né? Aqui é uma outra mitocôndria, não está tão bonitinha como nos outros locais, né? Complexo de Golgi, esse número 2, ó. Aqui é o complexo de Golgi, não é tão bonitinho quando a gente vê desenhado, né? Mas esse é o complexo de Golgi. Tá? O número 3 aqui é um retículo endoplasmático, está aqui. Quando o retículo não é envolvido por membrana, ele é liso, né? E quando quando não tem ribossomo. Aqui, ó, você vai ver que esse pedacinho aqui, ó, não tem ribossomo, mas esse outro aqui tem, ó. Quando o ribossoma está aderido às paredes do retículo, ele é chamado de rugoso. Aí está cheio de membrana aqui. Aqui é um outro retículo liso aqui, ó. Dá para ver. Eu vou apagar para você enxergar que é uma lacuna, né? Olha só. O ribossomo está perto, mas não está aderido à parede dele. Aqui está aderido à parede, observa. Então aqui são as organelas membranosas, né? Ou as organelas propriamente ditas. Esses pontinhos pretos aqui, ó, em forma de roseta, antigamente era chamado de substância tigroide, quando não tinha microscópio eletrônico. Isso aqui são os ribossomos, que são as organelas não membranosas, né? Aqui não está dando para ver o núcleo, né, nessa parte do citoplasma aqui. E ele também tem inclusões. Eu não tenho aqui nessa eletromicrografia inclusões para mostrar para você. Não está dando para ver o núcleo, mas está dando para ver a membrana dupla do envelope nuclear aqui, ó. Aqui é o núcleo e aqui é o citoplasma. Então veja bem, eu não tenho inclusões para mostrar, apesar de ser um neurônio de Purkinje, rato jovem, não tem grânulos de lipofucsina aqui para mostrar. As inclusões apareceriam como se fosse uma estrutura escura assim,
em determinado ponto do citoplasma sem envolvimento por membrana, tá? Ou até parcialmente envolvido por membrana, ou envolvido por membrana se for um fagossoma, um vacúolo residual. Mas normalmente, por exemplo, os grânulos de glicogênio nos animais, os de amido nos vegetais, eles não são envolvidos por membrana. Então esses são os componentes básicos do citoplasma: organelas e inclusões citoplasmáticas, né? As organelas têm dois tipos, membranosas e não membranosas, e o núcleo faz parte do citoplasma. O citoesqueleto da célula são as estruturas proteicas que geram sustentação e movimento, estrutura e movimento, né? Então, ele determina a forma das células, assim como a nossa forma também é definida pelo esqueleto. Mantém as organelas em determinada localização, mas eles também são capazes de mover as organelas para uma determinada região. Existem as células que têm invaginação de base, as células renais, por exemplo, a membrana que tem invaginação de base, ela é rica, bem rica, em mitocôndrias. Então aqui as mitocôndrias ficam, mas como é que elas foram para lá? Elas nasceram lá? Não, essa célula quando nasceu ela era mais arredondada, né? Depois que ela adquiriu isso. Elas são levadas pelo citoesqueleto e permanecem lá. Então o citoesqueleto leva e fixa as mitocôndrias, por exemplo, numa determinada região. Assim como no neurônio, vou colocar um neurônio aqui bem grandão. Neurônio, tem um núcleo. As vesículas que vão ser liberadas da neurotransmissão viajam através do citoesqueleto até a sinapse e vão ser liberadas aqui, ó, na fenda sináptica, né? E essa viagem dessas vesículas com os neurotransmissores dentro, essa viagem é efetuada pelas proteínas associadas ao citoesqueleto, proteínas associadas aos microtúbulos. Ele gera movimentação de organelas. O próprio neurônio pode gerar aqui um braço e fazer uma outra sinapse. Isso também é causado pelo citoesqueleto, no que nós chamamos de plasticidade neuronal. Ou seja, mesmo no adulto, o neurônio é capaz de mudar a sua forma, aumentar as suas conexões, o que acabou com a hipótese de que o QI era uma coisa fixa. O indivíduo estudando sempre, o QI dele tende a aumentar, o coeficiente intelectual tende a aumentar pelo estudo. Os componentes básicos do citoesqueleto são os microtúbulos. Apesar de ser microtúbulo, ele é um macrofilamento, porque é dado pelo tamanho dele. É porque o pessoal é meio conservador, né? Então eles foram descobertos como pequenos tubos dentro da célula, chamados de microtúbulos. Aí quando descobriram outros, verificaram que os microtúbulos são os maiores filamentos em termos de diâmetro dentro da célula, mas o nome ficou como microtúbulo. Filamento intermediário, menor que os microtúbulos e maior do que os filamentos de actina, que são chamados de microfilamentos, que são os menores. E as proteínas associadas ao citoesqueleto, que podem estar associadas à actina, podem estar associadas aos microtúbulos e podem estar associadas aos filamentos intermediários. Nós vamos citar algumas delas, como a adeneína, a cinesina, as MAPs, ou proteínas associadas aos microtúbulos. Aqui então esse microfilamento aqui é um filamento de actina em alfa-hélice. Esse filamento intermediário tem aí entre 8 e 10 nanômetros de tamanho, e acima de 10, 12 nanômetros tem o microtúbulo, formado por alfa e beta tubulina. Vamos começar a falar dos microtúbulos. Os microtúbulos têm essa característica que vocês estão vendo aqui, do lado, aqui, tá? Isso aqui uma parte especial dos microtúbulos que tem nos centríolos, nós vamos ver depois. Ele tem essa estrutura aqui, formada por 13 microtúbulos em volta, formando aqui um anel. Um anel e é um pequeno tubo. E ele pode ser formado com a deposição de
tubulina, que tubulina por causa de microtúbulo, ou a saída dela. Então ele pode aumentar de tamanho por deposição ou por polimerização ou despolimerização. Quando a tubulina entra, chama polimerização. Ou seja, forma o polímero. E aí quando sai, é retirada, é despolimerização. E aí eles aumentam ou diminuem de tamanho, propiciando o movimento de estruturas como, por exemplo, os cromossomos durante a divisão celular, né? Então eles têm até 25, normalmente em média 25 nanômetros de diâmetro, é bem maior do que, por exemplo, os filamentos intermediários. A maioria está entre 8 a 10 nanômetros de tamanho, e os microfilamentos entre 5 e 7 nanômetros de tamanho. De diâmetro, né? A alfa e beta tubulina formam os microtúbulos, são proteínas globosas, e da onde eles são formados, que é o centrosomo ou corpo basal, o cinetossomo, que é um outro nome que é dado também, ali tem outro tipo de tubulina chamada de gama tubulina, que gera a base dele, né? Então tem a célula, o núcleo. Normalmente aqui em volta do núcleo tem uma estrutura chamada corpo basal. Daqui nascem os centríolos. Os centríolos também são formados de microtúbulo. Eles são dois tubos com 90 graus aqui, um em relação ao outro, né? Então, essa polimerização e despolimerização formam os protofilamentos, que são, esse protofilamento é formado por 13 microtúbulos, um do ladinho do outro, formando uma estrutura arredondada, né? Essa polimerização dele acontece com gasto de energia via hidrólise da ATP. Ficou faltando aqui, né? Mas aí é via hidrólise. Um gasto de energia pela respiração. Eles vivem no que se chama de estabilidade dinâmica, ou seja, está sempre entrando e saindo. Aqui tem microtúbulo, está sempre entrando tubulina e saindo tubulina dele. E ele costuma manter a forma das células quando ele está estabilizado. Quando ele está instável, ele está crescendo ou diminuindo, carregando organelas. Ele pode ser também a base de organelas, nós vamos ver isso aqui. Uma das proteínas que estabiliza os microtúbulos é a proteína tal. Essa proteína tal é importante para quem for estudar a área biológica, que ele está associado à doença de Alzheimer. O indivíduo que tem doença de Alzheimer, ele tem problema na estabilidade dos microtúbulos. E aí existe essa proteína tal defeituosa, tem um problema genético, né? Nessa estabilização e desestabilização. Então essa estabilidade dinâmica, ele está estável em dados momentos para manter a forma de um neurônio, por exemplo, para manter uma estrutura fixa, como se fosse cabos de um teleférico. Nós vamos mostrar isso para você num vídeo daqui a pouco. E ele pode estar instável. Por exemplo, você tem os cromossomos aqui, ó, e aqui tem um microtúbulo ligado no centrosomo, né? Aí o que acontece? Esse cromossomo vai deslizar aqui. Como é que ele vai deslizando? Ele vai encurtando, é um encurtamento através dessa estabilidade, através dessa polimerização e despolimerização. Ele despolimeriza e vai diminuindo de tamanho. Aí esse cromossomo vai sendo carregado. Tá? Para isso acontecer, existem nos estudos, né, as extremidades associadas a isso, ou seja, tem extremidade onde tem deposição e extremidade onde são retirados as tubulinas, são chamadas extremidades mais e menos, né? Então os microtúbulos, eles podem ser citoplasmáticos, fixos, determinam a forma das células, como nós falamos. O neurônio, para ter aquela estrutura assim, ó, um axônio grandão assim, o que determina essa forma? O que mantém essa forma? Os microtúbulos. Tá? Essa forma da célula está associada com isso. Os microtúbulos mitóticos, que carregam os cromossomos. Os centriolares, que estão no corpo basal,
estão associados ao centríolo, que forma a base dos cílios e flagelos, e os ciliares e flagelares, que saindo dessa base formam uma estrutura em tubo, em que esses tubos deslizam uns sobre os outros. Ele faz esse movimento assim. Nós vamos falar um pouquinho mais disso depois. Tá? Associados para a manutenção dos microtúbulos é necessário o íon cálcio e as MAPs. Essas MAPs são as proteínas associadas ao microtúbulo. Aqui do inglês, na Microtubule Associated Proteins, cinesina e dineína. Deixa eu chamar a atenção aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo pegar essa imagem toda, essa imagem não, né? esse endereço aqui, ó. Vou copiar e vou sair aqui do sistema. Vamos para o buscador. Aqui nesse buscador eu vou colar. Aí você pode fazer isso aí na sua no seu computador, e nós vamos ver aqui uma situação bem interessante, que tem o microtúbulo e aí tem a cinesina. Olha só, vai entrar no Facebook para fazer isso, né? Interessante, as mídias sociais são interessantes por causa disso, né? Pelo menos a gente pode aprender com elas, sendo usado, né? Olha, errei. Negócio aqui, que coisa doida. Ainda apareceram as pessoas que eu estou trabalhando lá. Vou tentar de novo. Apertei o botão errado. Vamos lá. Vamos buscar isso para você ver um filminho de uma organela sendo carregada, tá, por uma proteína MAP associada ao citoesqueleto. Ela abre no Facebook, por isso que está assim. Veja que interessante. Não consegui colocar no tamanho adequado. Agora você está vendo, olha que legal isso aí. Isso aqui é um microtúbulo, é onde ela está mexendo os pezinhos dela, tá vendo? Ela está ligada numa vesícula aqui em cima e está carregando essa vesícula. Essa pode ser uma vesícula, inclusive, contendo neurotransmissor. Olha que interessante isso. Ela não anda assim. Cada movimento desse aqui, ó, tem uma fosforilação e uma desfosforilação, ok? Vamos agora para... Olha que situação mais triste ter acontecido isso, mas tá bom. Vamos voltar para a aula. Olha só que coisa interessante. Paga-se o preço por utilizar as mídias, né, para ensinar. Mas aí você tem endereço, você coloca, se você tiver Facebook, você vai ver isso aí melhor. Então, é interessante, ó. Você tem aqui uma estrutura de microtúbulo, né? Tem uma estrutura aqui de microtúbulo, tem um microtúbulo. Aí tem umas proteínas que se ligam à vesícula. Essa vesícula tá aqui, ó, ela se liga aqui na vesícula e ela tem dois pezinhos, que ela é chamada de dineína. Aí ela vai caminhando, né? Um pezinho para frente, depois o outro, graças ao ATP, formando ADP mais PI para cada movimento. Tá? Então, essas proteínas se associam ao citoesqueleto, no caso o microtúbulo fixo, e elas são capazes de mexer organelas e membranas. Veja que coisa interessante, né? Então, os microtúbulos têm as funções de movimentar cílios e flagelos. Vocês já estudaram no ensino médio, os cílios lá da garganta, né, do trato respiratório, que faz um movimento para retirar partículas. Ela faz um movimento de chicote assim. O flagelo, a única célula flagelada que nós temos nos organismos superiores é o espermatozoide masculino. Também faz movimento de chicote. Transporta organelas e desloca cromossomos. Se você colocar num buscador lá o movimento dos cromossomos por microtubo, você vai ter filmes bonitos, maravilhosos em 3D, mostrando essas funções dos microtubos. Os filamentos de actina são microfilamentos. A actina é uma proteína que é formada por alfa-hélice, tem de 5 a 8 nanômetros de diâmetro, devia ter escrito aqui, ó, diâmetro. O tamanho pode variar, por exemplo, tem microtubo que pode chegar
ela ter 25 nanômetros, né, 10 a menos 9 metros, e ter até 1 metro de comprimento. Porque tem neurônio que da base da coluna, da medula, que chega até o dedão do pé. O axônio dele vai até lá o dedão do pé. Tem indivíduo grande, né, que tem mais de 1 metro. Formada por actinas globosas, chamadas actina G, e forma uma actina F, chamada filamentosa. Aqui que eu falei que está em alfa-hélice, ó, aqui a estrutura dela, né, ela é cada actina, vou colocar de outra cor aqui, cada actina globosa G, ó, ela se junta para formar essa estrutura toda aqui que é a actina F. Ela também tem uma porção menos, a porção mais, plus, ocorre via hidrólise de ATP também, a formação dela. No caso do microtúbulo é mais comum GTP, tá? Para ocorrer esse processo de adesão das tubulinas nos microtúbulos. Eu acho que eu falei ATP anteriormente. E é importante aqui, tem gasto de energia, e nesse gasto de energia tem hidrólise de moléculas de alta energia. No caso da dineína, sobre os microtúbulos é ATP mesmo, dela se movimentando lá. E a actina também tem estabilidade dinâmica, ela pode crescer ou diminuir dependendo da situação, né? Elas formam trímeros de actina G com gasto de energia do ATP. A formação da actina é chamada nucleação, como se cada bolinha daquela fosse um núcleo. A actina cortical está associada principalmente ao ápice das células epiteliais, inclusive do intestino, para formar inclusive as microvilosidades. Nós já mostramos isso, né? Que as microvilosidades aqui formadas, ó, elas têm eixos de actina. Aqui forma um grupo de actina em 90 graus. Isso aqui é chamado de trama terminal na célula, em que a actina gera sustentação e também possibilita a movimentação de organelas sobre ela, ou ela pode ser puxada para gerar movimento de encurtamento, como a gente pode ver aqui, ó, aqui na figura. Ó, isso aqui é uma actina com outras proteínas, essa aqui é uma miosina, ó, e o braço da miosina ele se movimenta também graças à hidrólise do ATP, fosforilação de parte da proteína, gerando um movimento que vai puxando a actina. Ela não se encurta, mas vai puxando, né? Então aqui tem que colocar de novo um vídeo, copiar, vamos de novo lá vamos aqui, ó. Eu vou colocar esse vídeo aqui, você vai ver até no material interessante que vai mostrar esse movimento da miosina em cima da actina. A miosina é uma proteína associada à actina e associada ao citoesqueleto, né? Aqui você está vendo esse movimento de encurtamento da musculatura, e em detalhes ele ocorre assim, ó, essa animação que você está vendo aí na tela, ok? Essa animação é a cabeça da miosina, através da hidrólise do ATP, puxando a actina num determinado movimento, ok? Inclusive, ela é extremamente importante para gerar outras movimentações, como da placa neural, que é formada durante o processo de embriogênese, onde ocorre a invaginação da placa neural, né? Depois forma o sulco neural, a goteira neural, para formar o tubo neural. E tem vários tipos de miosinas. Tem a miosina tipo 1, que é comum, que gera movimento de organelas e movimentação sobre a actina. A miosina tipo 2 tem duas cabeças, estão associadas ao movimento do músculo estriado esquelético. Os filamentos intermediários, o nome fala, né? A gente estava vendo lá o tamanho de 5 a 8 nanômetros da actina e agora de 8 a 10 nanômetros. Filamentos intermediários são proteínas fibrosas em alfa-hélice, são vários tipos, eu coloquei aqui 6 tipos para a gente dar uma olhada. Ó, só relembrando aqui na figura do lado, isso aqui é filamento de actina. E aqui é a trama terminal, ou a rede terminal na região apical, né?
formando aqui as microvilosidades. Isso aqui é uma actina. Tá? Essa estrutura aqui, ó, verde maior, que aqui agora virou vermelho, são os microtúbulos, né? E os filamentos intermediários são esses, ó, saindo aqui, a gente já estudou, ó, os desmossomas unindo um desmossoma a outro aqui, ó. Que interessante. E os filamentos intermediários são mais estruturais e geram forma à célula. Eles não geram movimentação nas células, né? Então eles geram fixação das organelas quando elas chegam no local específico dela. Inclusive de mitocôndrias, de retículo endoplasmático, de complexo de Golgi. Os principais filamentos intermediários são os laminofilamentos, que formam a laminina no núcleo celular, nós vamos estudar as lamininas. Os neurofilamentos, que mantêm a estrutura do neurônio. Filamentos da glia, as glias são as células que elas envolvem os neurônios, exceto os oligodendrócitos, os filamentos intermediários formam essa estrutura glial. Vimentina, desmina nós estudamos, ela está associada aos desmossomos, por isso a palavra desmina, né? E a queratina, que forma unhas e cabelos, são filamentos intermediários. Voltando ainda para o citoesqueleto, que nós falamos do microtubo, que a gente já tinha falado. Opa, quando eu fui aqui, bem aqui para cima, né? Nós vamos voltar a falar de uma estrutura que depende do citoesqueleto, são chamados centríolos. Esses centríolos, eles geram movimento de cílios e flagelos. Quem que são os centríolos, né? Centríolos são essas estruturas formadas em volta do corpo basal da célula, como nós falamos, estão em 90 graus um em relação ao outro, ó. São dois centríolos, ocorre polimerização e despolimerização na formação deles, porque eles se duplicam. Eu já vi professor falando que eles têm DNA, não faz o menor sentido. O DNA de uma célula humana chega a ter metros de tamanho, né? Como é que um DNA vai gerar outro DNA que vai gerar outra coisa? Não é isso. Ele é uma estrutura supramolecular e pela entrada e saída de alfa e beta tubulina, os centríolos são formados. Eles estão associados à movimentação dos cromossomos durante a anáfase, né? Então eles só se duplicam a partir de um molde existente. Vai um centríolo para cada lado do núcleo, puxa os cromossomos, fica um para cada célula. Terminou a divisão, outro centríolo é formado, 90 graus em relação ao centríolo que já existia. Então ele ocorre aos pares, né? São dois centríolos comumente nas células, né? As células vegetais não possuem centríolo, e aí fica aí uma interrogação sobre realmente quem puxa os cromossomos durante o processo de divisão das células vegetais. Isso aqui é uma ultraestrutura dos centríolos, que são vistas a microscopia eletrônica. Quando a gente fala ultraestrutura, é isso. São tríades que formam os centríolos, tá? São três protofilamentos de três microtúbulos, né, que formam os centríolos. Então eles formam um tubo em torno, aqui ó, formam a estrutura toda, e são grupos de três, são tríades que formam os centríolos. Os cílios e os flagelos são derivados do centríolo, eles crescem a partir do corpo basal, similares aos centríolos, mas com função diferentes, né? Eu falei que eles são derivados do centríolo, não. Os centríolos também são derivados do corpo basal. O que é esse corpo basal? O corpo basal é uma mancha que tem do lado do núcleo, lotado de microtúbulos e tubulinas, alfa, beta e gama tubulina, principalmente gama tubulina, tá? A partir dele, a partir daquela base de 3 que a gente viu ali, 2 crescem e aumentam de tamanho, formando as díades, os pares. E aí 9 pares laterais e 2 pares centrais é a fórmula dos centríolos e também dos flagelos. Quando nós falamos assim, os cílios têm aproximadamente 1 micrômetro de comprimento, que é 10 a menos 6 metros, né? Mas o flagelo ele é maior, ele é único na célula. Os centríolos, os cílios são vários na célula, né? Eles estão assentados sobre o corpúsculo basal, também chamado de cinetossoma, da onde eles crescem aqui em dupla, e um desliza sobre o outro. Ó, se você pensar nesse deslizamento aqui, ó,
Vou fazer aqui com o meu dedo, ó. Ele faz esse movimento, que é um movimento de chicote. É esse movimento que eles fazem, tá? Essa estrutura deles aqui, ó, é chamada de axonema, essa estrutura aqui. E eles têm uma membrana plasmática que envolve, porque eles estão no ápice da membrana plasmática. Vocês devem lembrar disso quando nós falamos de cílio, lá nas especializações de membrana, né? Eu falei flagelos aqui, ó, o erro. Flagelo se considerar mais de um indivíduo, mas tem um flagelo por célula, e esse flagelo faz a movimentação mesmo da célula, né? E eles têm várias proteínas associadas a ele. Por exemplo, aqui, ó, nesse dímero, tem proteína em forma de braço aqui, ó, chamada de dineína, que é a dineína que permite esse escorregamento aqui, ó, da estrutura, que é uma das proteínas associadas a eles. A outra estrutura supramolecular que a gente vai estudar, está falando aqui, são os ribossomos. Os ribossomos têm a função de produzir proteínas. Eles leem o RNA e na leitura do RNA eles traduzem o RNA em proteínas, tanto no retículo endoplasmático rugoso, quanto se eles estiverem livres no citoplasma. Quando você tem grupos, na microscopia eletrônica, você vê grupos de ribossomos, é porque o que os está unindo é a proteína que eles estão formando. Então são vários ribossomos formando a proteína. Nós vimos isso aqui, ó, esses grupos de ribossomo aqui, ó, nessa eletromicrografia que nós falamos. Você quer ver, ó? Se eles estão formando essas rosetas aqui, ó, tá vendo? Assim, ó, significa que tem proteína os unindo. Então está formando proteína tanto na ligação com a membrana no retículo endoplasmático, chamado rugoso, quanto sozinhos, né? Eles formam proteínas. Dependendo do tipo de proteína, eles trabalham fora do retículo endoplasmático ou dentro do retículo endoplasmático. Ribossomo é uma mistura de biomoléculas, o RNA ribossômico, mais outras proteínas chamadas proteínas ribossômicas. Eles apresentam esse formato, ó, uma estrutura maior ou menor. Quando colocado na ultracentrífuga, a centrifugação deles, é desprendido, ele vai para o fundo na 60S speed de velocidade, outro a 40S, e aí você vai ver que o ribossomo todo, quando é colocado na centrífuga, ele é chamado de 80S. Não é a soma de um com o outro não, tá? Isso aqui é a velocidade de sedimentação desse material, que eles foram descobertos por centrífuga, né? Aqui o movimento dos cílios, como nós falamos, olha só, ele está mostrando como é que ele faz aqui, ó, tá? É um movimento de chicote, né? Esse é o movimento de ida, o movimento de retorno, e aqui esse movimento de chicote aqui, ó, do flagelo de um espermatozoide, né? Essa aula aqui ela é mais curta, ele está falando apenas de estruturas do citoesqueleto, o próprio citoesqueleto, e as estruturas supramoleculares dele. Bons estudos!